Estão definidos todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil e eu vou passar por eles aqui nesse vídeo. Vamos lá então, já vale destacar, são confrontos de ida e volta a partir de agora. Separei aqui primeiro os confrontos e uma tela que daqui a pouco eu vou mostrar de quais as equipes que vão jogar o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Isso muda completamente o contexto de cada jogo, né? Mas os confrontos são esses: Vasco e Operário. E aí já vamos passar aqui o contexto de cada jogo. E daqui a pouco eu aprofundo em qual é o jogo de ida e qual é o jogo de volta, tá bom? É, mas enfim, é um Vasco que vai enfrentar um Operário que faz uma baita temporada. É um Operário que é o atual campeão do Campeonato Paranaense e que vai disputar a Série B. Então, assim, não é um confronto fácil para o Vasco. Logicamente, se a gente falar de peso de camisa, o Vasco é muito maior. Quase todos os confrontos aqui tem uma equipe que se sobressai no peso da camisa. Mas o contexto de jogo de ida, jogo de volta, o adversário em si muda completamente a eliminatória. Mas esse Vasco e Operário vai ser um confronto bem equilibrado. O Fluminense vai enfrentar a Aparecidense. Aí já é um confronto mais desequilibrado. O jogo no Goiás vai ser difícil, sim. Mas no Maracanã a tendência é que o Fluminense faça tranquilamente o placar. Bahia e Paysandu é um jogaço, tá bom? Um clássico nordestino. É um Bahia que é sim um time melhor, tem jogadores melhores. Mas é um Paysandu que também não é ruim. Jogando em casa no Mangueirão não é nada fácil. E tem ali o Rossi, o Nicolas, tem jogadores interessantes até. É um Botafogo que vai enfrentar o Capital aqui do DF, um Capital que é SAF, né? O Capital que não dá pra falar que eu acho que o Botafogo vai ter dificuldade, até porque o Capital acabou de demitir o Marcelo Cabo, né? Que era um treinador mais experiente, né? Eu acho que ele foi pro Santa Cruz, inclusive, se eu não me engano. Enfim, mas é um Capital que tem investimento, mas que não se compara nem um pouquinho com o Botafogo. O Inter vai enfrentar o Maracanã que é do Ceará. Curioso, né? O Maracanã não é do Rio de Janeiro, o Maracanã é do Ceará. É uma equipe mediana. Eu diria que no futebol cearense, com toda certeza, é o Ceará e o Fortaleza as potências. Logo depois vem ali o Ferroviário, talvez o Floresta. E talvez aí sim a gente fale do Maracanã, do Barbalha. Então, assim, é um Inter que não está enfrentando nenhuma potência do futebol cearense. O jogo no Beira-Rio é um jogo para o Inter fazer uma goleada histórica. Fortaleza e Retrô eu acho um baita jogo. É um Retrô que chegou na final do Pernambucano, perdeu nos pênaltis para o Sport. Tem jogadores conhecidos, como é o caso do Fernandinho, sim, aquele mesmo campeão da Libertadores pelo Grêmio. É um Retrô que tende a dar bastante trabalho para o Fortaleza, na minha visão. Atlético Paranaense e Brusque, um confronto do Paraná contra uma equipe de Santa Catarina. O Brusque jogando em casa é sempre muito difícil, muito por conta da qualidade do gramado ser ruim. Então, assim, esse jogo em Santa Catarina, eu acho que o Brusque vai dar muita dificuldade. Palmeiras e Ceará, aí sim é um confronto de duas equipes da elite, duas equipes da Série A. É o único caso que isso aconteceu, né, nessa terceira fase. E é um Ceará que pode dar dificuldade, é um Ceará que jogando no Castelão vai dar muita dificuldade para o Palmeiras. É um Pedro Raul que vive uma fase espetacular. Então, assim, é um confronto em que o Palmeiras é sim favorito, mas é um Ceará que não vai fazer jogo fácil também. O Galo vai enfrentar o Maringá. Maringá que chegou na final do Paranaense. Maringá que já eliminou o América Mineiro. América Mineiro? Foi o América ou o Juventude? Eu acho que foi o Juventude, na verdade. Foi o Juventude. Mas enfim, já eliminou uma equipe de Série A. E é uma equipe que tende a dar bastante trabalho, principalmente no jogo que for no Paraná, tá bom? O jogo em Minas, o Galo deve fazer o jogo tranquilo. Só que no Paraná não vai ser fácil, não. Flamengo e Botafogo da Paraíba, o Flamengo bem favorito. São Paulo e Náutico. O São Paulo pegou uma equipe tradicional, que é o Náutico. O Náutico que já eliminou o Vitória. O Vitória que até aquele momento estava invicto na temporada e o Náutico conseguiu eliminar. Então, assim, o jogo que for em Pernambuco não vai ser fácil para o São Paulo. Mas no Morumbis é um São Paulo sim favorito.
Cruzeiro e Vila Nova, não duvido nada, sai uma zebrinha aí. É um Vila Nova que jogando em casa é muito forte, foi campeão goiano e uma baita reviravolta contra o Anápolis. E é um Cruzeiro que não vive grande fase. Então, acho que o Vila vai dar bastante dificuldade para o Cruzeiro, principalmente pelo jogo no Goiás. Santos e CRB, esse é um dos únicos jogos que a equipe grande, não chamando o CRB de pequeno, mas não tem comparação, né? Não à toa, o nome do estádio do CRB é Estádio Rei Pelé. E o Pelé é ídolo do Santos, né? Enfim, curioso isso daí, por sinal. O Santos vai jogar no Rei Pelé. Interessante. E esse é um dos jogos que a decisão vai ser na casa do time mais fraco, né? Que aí é, no caso, em Alagoas, né? Então o Santos pode ter essa dificuldade a mais. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino, que é uma equipe que vem de campanhas boas de Série B, principalmente na Série B, até mais do que no Campeonato Paulista. E o Corinthians pode ter uma certa dificuldade, tá bom? Mas são equipes que, nesse caso, o Corinthians e o Novo Horizontino já se enfrentam regularmente, né? Mas ano passado ou retrasado, por exemplo, o Novo Horizontino meteu, acho que foi 3-0 na Neoquímica Arena em cima do Corinthians, né? Que o Genison fez um hat-trick, se eu não me engano. Bragantino e Criciúma é um dos confrontos mais equilibrados, tá bom? O jogo em Santa Catarina vai ser muito equilibrado. É um Bragantino que não tem nada demais nessa temporada. É um jogo que a zebra, o Criciúma, pode surpreender. E Grêmio e CSA, meu, o Grêmio não vive lá grande fase. O jogo em Alagoas também vai ser muito difícil. Aí eu separei aqui, ó. Deixa eu até mudar a tela para ficar melhor aí, ó. A ordem dos confrontos. Então, assim, nesse lado esquerdo vai ser a equipe que vai jogar primeiro em casa. No lado direito, a equipe que vai jogar depois em casa, né? Acabei de perceber que os primeiros jogos, né? Aqui apareceu só metade dos confrontos. Enfim, foi o que deu para selecionar, tá bom? Realmente não encontrei o restante, tá bom? Mas ó, o primeiro jogo do Maringá contra o Galo vai ser em casa e o Galo decide em casa. O Flamengo também decide em casa. Ali, ó, o São Paulo vai ter uma dificuldade. O primeiro jogo é no Morumbi, vai ter que construir o placar. E é um São Paulo que, quando tem que ser protagonista ter a bola, não consegue criar uma margem de gols altos. Então, por exemplo, é, me fala uma goleada que o São Paulo teve na temporada. Eu não consigo lembrar de cabeça. Eu também não me lembro de nenhuma que o São Paulo foi goleado. É sempre um São Paulo que está vivo nos jogos, mas também não é um São Paulo que passa o carro nos adversários. Tá bom? Então, se não construir uma margem de pelo menos uns 2 gols no jogo de ida, vai ter muita dificuldade contra o Náutico lá no Pernambuco, lá em Pernambuco. É um jogo que tende a ser difícil para o São Paulo. O Cruzeiro também, o Cruzeiro deu azar, vai decidir no Goiás contra o Vila, que nem eu falei, é um Vila que jogando em casa é muito forte, tem uma torcida apaixonada, a torcida do Vila é completamente maluca, e o Vila vai jogar em casa. Se o Vila perde por 1 gol de diferença ou arranca um empate, o Cruzeiro vai ter uma vida dificílima jogando no Goiás, tá bom? Esse confronto do Cruzeiro vai ser bem difícil. O Santos também, que nem eu falei, vai decidir no estádio Rei Pelé. Então, se o Santos não fazer uma margem de gols interessante na Vila Belmiro, vai ter bastante dificuldade. Por exemplo, na reta final da Série B no ano passado, o CRB ganhou na Vila Belmiro, né? Acho que foi o jogo que causou a demissão do Carille, inclusive. É, já com o Santos campeão. Era o jogo do título e o Santos perdeu pro CRB. Então vai ter dificuldade. Corinthians e Novo Horizontino, jogo de ida. O Novo Horizontino joga em casa, né? Se o Corinthians arrancar pelo menos um empate, eu acho que vai ter uma vida fácil decidindo na Neoquímica. O Criciúma e Bragantino, a decisão também vai ser em São Paulo, então o Bragantino deu essa sorte. O Grêmio também deu essa sorte de decidir em casa, mas o jogo de ida vai ser dificílimo lá em Alagoas também contra o CSA. Os outros confrontos, esse lado esquerdo aqui não apareceu na tela ali, eu não tinha reparado antes. Então eu não vou conseguir aprofundar nesses confrontos da esquerda, mas desses da direita, a gente viu ali equipes que vão ter dificuldade, principalmente pelo jogo de volta ser como visitante. Então, por exemplo, o São Paulo, o Cruzeiro, o Santos, são esses os três grandes. Cruzeiro, São Paulo e Santos, os três ali em sequência que vão decidir fora de casa contra equipes, o Náutico, o Vila Nova e o CRB, que vão dar muita dificuldade. Tá? Eu acho que principalmente o Cruzeiro. O Cruzeiro decidindo contra o Vila
Eu não sei se vai ser em Goiânia, né? Mas no Goiás vai ser dificílima. A torcida do Goiás é completa. Do Vila Nova é completamente apaixonada. E o Vila por pouco não subiu pra Série A nas últimas 2 temporadas. Eu acho que o Cruzeiro, dessas equipes desse lado direito, né? Pelo menos, vai ser a que vai ter mais dificuldade. Desse lado esquerdo, cara, eu dei mole, né? Eu vacilei, eu não encontrei esses confrontos também. Ah, eu tenho que mudar a tela aqui, né? Inclusive. Ah, não. Dá pra enxergar de boa. Não consegui encontrar qual que é o mando de campo, mas eu acho que o Vasco decide em casa. Eu acho que o Fluminense decide em casa. Eu não vou conseguir aprofundar tanto nesse lado esquerdo. De fato, vacilei nesse sentido. Tá bom? Mas tem confrontos equilibrados, que nem eu falei. O Operário vai dar bastante trabalho. O Paysandu vai dar bastante trabalho. O Retrô vai dar trabalho. O Brusque vai dar trabalho. Dependendo de como estiver o momento do Palmeiras, o Ceará vai dar trabalho. Acho que principalmente isso. As equipes que mais se deram bem e que eu acho que vão ter vida fácil são Fluminense, Botafogo, Inter, Flamengo. E é isso. O resto tudo eu enxergo que vão ser jogos equilibrados. Pode ter algo que fuja do padrão, mas eu acho que é isso. Fluminense, Botafogo, Inter. São esses? Fluminense, Botafogo, Inter e só. Só esses eu acho que vão. E Flamengo. E o Flamengo são esses só as equipes que eu acho que vão ter facilidade nos confrontos, tá bom? E mesmo assim podem ter zebras. Então, assim, em quesito no papel, em quesito camisa, são muitos confrontos discrepantes. Mas por agora ser um jogo em casa e um jogo fora, e principalmente as equipes que vão decidir fora, cara, se não construir uma margem boa no jogo de ida, vai ter muita dificuldade. Eu diria que a equipe que, olhando assim, principalmente desse lado direito, que eu consigo falar com mais embasamento, quem vai ser mandante e quem vai ser visitante, eu acho que a equipe que vai ter mais dificuldade vai ser o Cruzeiro. Porque o Vila é uma equipe que se defende bem, e esse jogo de ida sendo em Minas e com o Cruzeiro que não vive lá grande fase, eu acho difícil o Cruzeiro abrir uma margem de 3 4 gols. Acho que talvez nem 2. E aí o jogo no Goiás, a torcida do Vila vai lotar o estádio com toda certeza e o Cruzeiro vai ter muita dificuldade. Eu diria que para esse lado direito, principalmente, a equipe que vai ter mais dificuldade é o Cruzeiro e o São Paulo e o Santos tem que abrir o olho. O resto, se fizer o dever de casa, se arrancar pelo menos um empate fora, a tendência é que em casa resolva com certa tranquilidade. Esse Bragantino e Criciúma é um jogo muito equilibrado também. Beleza? No geral, eu acho que é isso daí. Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, deu para passar por esses confrontos então, principalmente analisando esse lado direito, né? Eu vacilei em não ter pegado é, em quesito mando de campo, né, para esse lado esquerdo, mas de fato, eu acho que olhando principalmente para esse lado direito dos confrontos, acho que a equipe que vai ter mais dificuldade é o Cruzeiro, tá bom? Essa decisão contra o Vila no Goiás vai ser complicado. E o São Paulo e o Santos vão decidir fora. Acho que o São Paulo no Morumbi consegue criar uma margem boa. E o Santos na Vila vai ter que criar também. Se o Santos não vencer o jogo de ida, eu acho que provavelmente vai ter muita dificuldade jogando em Alagoas contra o CRB, que sempre dá muito trabalho lá também. No final das contas, confronto de equipes de elite da Série A é só o jogo do Palmeiras contra o Ceará. Mas se for um Palmeiras jogando o que sabe, o Palmeiras passa. Né? O fato é esse. Por mais que o Ceará seja uma equipe bem treinada, uma equipe boa, o Palmeiras é melhor. Né? Só que, lógico, futebol é imprevisível. No final das contas, tem vários confrontos que não acho que vão ser discrepantes. Tem equipes que podem surpreender, tá bom? Mas, olhando assim, se me perguntasse qual é a equipe que vai ter mais facilidade, eu diria que é o Inter. Talvez o Botafogo. Mas é porque, como eu sou de Brasília, eu sei que o capital tem um certo investimento. O Maracanã, eu não sei até que ponto. Então, por exemplo, o jogo do capital e Botafogo aqui em Brasília, acho difícil o Botafogo vencer por 2, 3 gols. A questão é que lá no Rio, eu acho que o Botafogo pode sim passar o carro. Mas o do Inter, porque o Maracanã, quase certeza que vai jogar no Castelão. O Inter já está adaptado a jogar no Castelão, quando joga contra o Ceará, contra o Fortaleza. Não vai ser algo que vai ser algo que modifique um pouquinho do contexto do jogo, fora que o Maracanã não deve ter muita torcida. Então acho que o Inter pode ter facilidade nos dois jogos. Já as outras equipes pode ter o fator mando de campo que atrapalha, que nem eu falei o Brusque principalmente. O Atlético Paranaense jogando no estádio do Brusque, ainda mais se chover,
nunca que vai abrir uma margem de 2 gols, por exemplo. Então, assim, são vários confrontos equilibrados. E se fosse para me perguntar, a equipe que vai ter mais facilidade, para mim vai ser o Inter contra o Maracanã, ainda mais pelo futebol bom do Inter no momento. E a equipe que vai ter mais dificuldade, eu diria que é o Cruzeiro. Pelo futebol ruim, os maus resultados. Ontem perdeu em casa para o Muxucruna, do Equador, por exemplo. E vai enfrentar um Vila Nova que tem um bom sistema defensivo e que jogando em casa, jogando no Goiás, porra, é muito difícil ganhar do Vila. E que nem eu falei, é uma torcida apaixonada. Eu acho que das equipes de elite, das equipes da Série A, é isso. A equipe que vai ter mais facilidade é o Inter, a equipe que vai ter mais dificuldade é o Cruzeiro, tá bom? Curiosamente, no final de semana, teve Inter e Cruzeiro. 3-0 Inter. Tudo bem, com uma ajudinha da arbitragem. Mas o Inter passou o carro no Cruzeiro, né? E ontem o Cruzeiro perdeu de novo. O Cruzeiro já em crise, cara. Mal começou o ano, já mandou o Diniz embora, já trouxe outro técnico, contratou jogador, já falou que tá errado ter contratado os jogadores. O Cruzeiro não se ajuda, né? É incrível. Enfim. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.